Fala pessoal, aqui é o Rafael Grins da Red Agro e hoje nós vamos fazer a gravação de mais um episódio para o nosso podcast. E dessa vez nós vamos falar sobre o mercado de etanol, né, e como que ele transformou aí a comercialização do milho. Bom, e para falar aqui sobre esse tema, para nos ajudar a construir, o Marco da ALD Biocombustível está aqui conosco para fazer, né, contribuir um pouco do conhecimento dos 20 anos de experiência, né, Marco? Vamos lá, 20 anos já de experiência com etanol. No agro é um pouco mais. No agro um pouco mais. Sem delatar a idade, dá um pouco mais. Bom demais. E mais de 20 anos de experiência, então é uma bagagem aí que pode contribuir muito, conhecimento para você que é nosso ouvinte. E também aqui conosco para ajudar Herbert, que é um dos nossos consultores também, para ajudar nesse episódio. Vamos desbravar um pouco o conhecimento que o Marco tem sobre etanol. O etanol de milho é um mercado que acho que muito produtor quer tirar muitas dúvidas, né? E a população em si. É bom demais. E para você, né, que está acompanhando esse nosso episódio, já convido você também para seguir a nossa página no YouTube, no Spotify também, que depois vem mais episódios para você estar aprendendo sobre comercialização ou sobre um tema específico. Marco, para começar, né, conta um pouco da sua história, né, da sua bagagem com o agronegócio aí, para os nossos ouvintes escutar, né, e conhecer um pouco mais da bagagem que você tem de conhecimento. Bacana, Rafael. Bom, primeiro eu quero te agradecer, né, agradecer também ao Herbert e a Red por essa oportunidade, que falar de etanol me empolga, é uma oportunidade para a gente trazer para o seu público, que é um público qualificado, um pouco mais de entendimento desse biocombustível que é a cara do Brasil. E como você disse, eu tenho uma trajetória já de mais de 30 anos no agro, sempre trabalhando muito próximo do produtor, na agroindústria, no comércio, na parte logística, comércio nacional e internacional, e nos últimos 15 anos com etanol, né? Então, participei um pouco dessa história que nos trouxe até aqui, começando no etanol de cana. E hoje, o projeto da LD Bioenergia, que é um projeto pioneiro, porque é um conceito de negócio particular, um grupo de produtores aqui da região, então, de Tangará da Serra, de Desciolândia, muito bem consolidados no agro, que viveram todo o desenvolvimento do agro aqui no Mato Grosso, sendo hoje o nosso estado, a maior potência do estado na produção agro. Há algum tempo já vinham querendo investir na agroindústria. Quando eles tomaram contato com o projeto do etanol de milho e foram para os Estados Unidos, conhecer a experiência americana, que já vai quase 30 anos que eles desenvolveram tecnologia e hoje é uma realidade muito importante o etanol de milho nos Estados Unidos. E então vieram com essa ideia na cabeça, avançaram para iniciar uma construção da planta em 2018, conseguiram juntar um grupo de produtores com a mesma crença e com 24 acionistas formaram a LD Bioenergia, um projeto pioneiro, né? Foi uma das primeiras plantas de etanol de milho, que é uma atividade toda nova, né? Remonta aí a 5 anos da primeira planta no Brasil. Mas em 2021 nós entramos em operação, então fechamos 3 anos de operação, com muito aprendizado, vivendo esse rápido desenvolvimento do etanol de milho no Brasil, e fizemos uma ampliação de 30% da capacidade no ano passado, e hoje continuamos muito estimulados com o projeto, pensando em futuro, pensando em crescer. Por isso que é importante a gente estar falando mais de etanol para o grande público. Ótimo. Legal, Marco. E voltando um pouco, né, desses 20 anos dentro do setor alcooleiro, podemos chamar assim, começou lá na cana-de-açúcar, né? O que você viu de grande mudança pensando na extração de etanol vindo da cana e depois agora chegando o milho? Mudou muito o negócio? Mudou. E aí vou voltar um pouquinho antes, né? No Brasil, o etanol já é uma realidade com mais de 40 anos. Desde o projeto do Proálcool, lá final dos anos 70 para 80, o Brasil, então, já demonstrava essa vocação, então, de uma produção sustentável, né? Baseada naquela época em cana-de-açúcar. E esse foi um projeto que, até 2000, teve um relativo sucesso. Mas um divisor de água importante foi o carro Flex, que veio em 2003, ou seja, esse ano, 2023, nós temos a comemoração de 20 anos
do sucesso do carro flex no Brasil. E com então a opção não mais apenas de misturar etanol na gasolina e agora sim os carros serem abastecidos diretamente com etanol, isso fez uma diferença enorme. Isso trouxe demanda, estruturou o setor e fazendo com que a indústria crescesse muito. Sempre com desafios, né, por ser uma demanda nova, um setor também muito regulamentado pelo governo, mas isso atendia um público específico, que era os produtores de cana-de-açúcar. Lembrando que a cana-de-açúcar sempre teve um grande foco na produção de açúcar, né, mas junto com o etanol. Mas o que aconteceu? Mais ou menos nesse momento, no começo dos anos 2000, os Estados Unidos se posicionou como um player decidindo fazer a sua mistura de etanol lá. E, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos tem uma frota de carro que é em torno de 7 vezes o tamanho da frota nacional. Então, muito rapidamente, eles se tornaram o primeiro produtor mundial de etanol, mas baseado em milho, né? Que eles são maiores produtores mundiais de milho, como vocês sabem. E o Brasil, que tinha no milho uma produção relevante, mas principalmente no Centro-Oeste, um produto que tinha suas dificuldades de viabilidade econômica, né? É conhecido que aí a questão de não muito tempo, 7, 6 anos, o produtor plantava o milho como alternativa, às vezes, de cobertura da lavoura no inverno, porque era muito complexo a comercialização. E alguns pioneiros, dentre eles, então, os acionistas, os produtores que formaram a LD, decidiram olhar esse negócio de frente e falar, poxa, faz todo sentido com uma produção crescente de milho no Brasil, a gente também trazer o etanol, haja visto que já existia todo esse ambiente de consumo com o carro flex. E o que a gente pode ver é que em apenas 6 anos da entrada do etanol, do início da produção de milho de etanol aqui no Brasil, hoje já corresponde a 20% de toda a oferta de etanol para carburante no país. Isso foi muito rápido. Então, quem abastece carro flex tem que agradecer muito ao produtor de milho, à indústria de etanol de milho. Sem dúvida, e é o que provavelmente a gente vai continuar vendo crescer e aumentando a oferta, não só para o país, mas também para o mundo. Até o momento, o Brasil ainda não exporta etanol, né? O Brasil é o segundo maior produtor de etanol, né? Então, os Estados Unidos é o primeiro maior produtor e o primeiro exportador. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol e também o segundo maior exportador. Mas esse mercado mundial de etanol ainda é um mercado muito limitado, ele é pequeno. Poderia ter se desenvolvido mais, mas o que a gente vê é que os grandes produtores são grandes consumidores. O que a gente chama, então, do mercado mundial de etanol corresponde só a 10% de todo etanol produzido no mundo. E é muito... Quando você considera que 50% da produção mundial acontece nos Estados Unidos, outros em torno de 30%, 40% é o Brasil, o restante é muito marginal dessa produção, né? Esse mercado mundial é um mercado que vai se desenvolver. Esses últimos 2 anos cresceu a demanda por etanol e o Brasil teve um ligeiro aumento dessa exportação. Alguns países tiraram seus projetos da gaveta de mistura de etanol no combustível com a gasolina. O caso deles, assim, bastante emblemático é a Índia, nos últimos 2 anos. E isso mudou, inclusive, a pressão de oferta de açúcar no mundo, porque a Índia, ora era importadora de açúcar, ora era exportadora. E isso também beneficiou eles, tendo uma produção importante, uma mistura interna, fez com que eles deixassem de ter esse excedente de açúcar. Isso está beneficiando muito o mercado mundial de açúcar e o Brasil é o principal exportador de açúcar no mundo. Então, nós estamos nos beneficiando nisso. Então, é um mercado ainda a ser construído, o mercado internacional. A hora que você olha essa relação do açúcar global, que impacta diretamente nas indústrias de cana-de-açúcar aqui no Brasil, em virar para o etanol, ou às vezes destinar a maior parte para o açúcar, como que você consegue perceber o risco para a indústria de etanol de milho? Olha, hoje a gente vê que os últimos investimentos feitos no Brasil foram principalmente na área produtiva de etanol,
foram dentro do setor de etanol de milho. E, por outro lado, nos últimos 3 anos, as usinas de cana-de-açúcar investiram justamente no aumento da capacidade de produção de açúcar. O Brasil é o principal exportador, como eu falei, tem uma condição de custo muito competitivo, tem uma tradição nesse mercado de açúcar. Então, a mim parece que a forte orientação para o suco energético vai ser na produção de açúcar mundial. E vão continuar sendo o responsável pela maior parcela do fornecimento do etanol nacional. Mas quando a gente olha o crescimento da demanda mundial, particularmente por novas utilizações de etanol que estão surgindo, eu acredito que essa oferta adicional vai virar do etanol de milho. Principalmente porque a resposta de você colocar uma produção nova e uma planta para rodar, ela é mais rápida no etanol de milho, e é onde está se vendo um crescimento importante de milho, né, que é o feedstock, que é a matéria-prima desse mercado. Então, eu acredito que tem espaço tanto para continuar sendo um importante player o etanol de cana, mas um espaço para que o etanol de milho continue a crescer, se desenvolver e ser o novo ofertante para atender essa demanda mundial. Bacana. E olhando agora para a parte de etanol do milho, né? Aqui no Mato Grosso, a cultura era que o etanol vinha da cana, né? E agora a gente está numa transição aí, numa ascendente, eu falo, uma mudança de cultura, né, na matéria-prima. Agora, olhando mais para uma região, vamos olhar para uma questão mais regional, olhando para o Mato Grosso e alguns municípios aqui. O que viabiliza ter uma indústria de etanol aqui no estado do Mato Grosso, na região de Dessolândia, nessas regiões produtivas? Rafael, aonde o etanol entrou de milho, ficou muito claro que ele movimenta uma economia circular que é muito importante para a região. Primeiro, que ele dá destino e dá suporte ao crescimento da produção de milho. Depois, que é uma indústria que emprega, que traz tecnologia, que demanda mão de obra especializada, e há diversas externalidades, né, na atividade de etanol. Por exemplo, ele consome biomassa, né, que isso desenvolve também o mercado, né, de floresta, de reflorestamento no estado, nas regiões que têm vocação para esse plantio. Ele fomenta também, como além do etanol, a planta de etanol de milho produz um farelo, que é o DDG, né, que é um farelo proteico destinado à alimentação animal, muito importante para o gado. Então, ele cria mais uma alternativa para que a pecuária se desenvolva na região. Sem contar que tudo isso acontece num ambiente, né, de descarbonização, extremamente voltado a essa nova, que não chega a ser tão novo, mas a preocupação ambiental na transição energética, né, que o Brasil é exemplo disso no mundo. E isso está acontecendo aqui no Mato Grosso, no interior, né, próximo à grande base produtiva, né, que a gente tem números assim impressionantes de desenvolvimento, de crescimento de cultura. Basta dizer que nós batemos um recorde de produção de milho na safra passada, muito importante. E isso se deu em grande medida do etanol já ser uma realidade, né, como um player considerável no consumo de milho dentro do estado. Pegando isso aí, Marco, quando você fala, por exemplo, da necessidade de energia que é proveniente do cavaco, né? A gente observou muito o preço de lenha, cavaco no Mato Grosso dobrar de preço nos últimos anos, né? Muito pela necessidade, por exemplo, da indústria. Como que vocês enxergam isso para os próximos 10 anos? Tem algum trabalho que precisa talvez ser feito junto com outros produtores para que tenha esse insumo para beneficiar a indústria? Sem dúvida. Precisa ser feito um trabalho coordenado. A gente vê ações do próprio governo do estado se mobilizando para ajudar essa organização, né, desse meio de produção que já era existente e está se desenvolvendo de reflorestamento no estado. É verdade que uma nova atividade demandadora, no primeiro momento, trouxe um impacto aí de valorização e isso viabilizou muitas florestas que estavam praticamente sem grandes perspectivas comerciais. Hoje a gente tem um número crescente de produtores querendo se integrar na atividade de reflorestamento,
que é outra atividade extremamente positiva do ponto de vista ambiental, que é um concentrador de carbono, né? Cada planta que é plantada, contribuindo para a redução dos gases do efeito estufa. Então, parece que tudo que gira em torno do biocombustível está sempre associado e contribuindo para esse processo de transição energética, né, que o Brasil é hoje um dos grandes protagonistas mundiais, a exemplo do que a gente vê, a importância da posição do Brasil nas COPs. E voltando para o reflorestamento, a indústria que está se instalando traz garantia de consumo para os produtores, né? E as indústrias estão trabalhando junto a esses produtores para estruturar de forma sempre responsável essa cadeia de fornecimento de biomassa. Importante dizer que, é o caso da LD, o cavaco de eucalipto é o carro-chefe das nossas biomassas, mas nós temos outras biomassas, como o bagaço de cana, como outras fontes caloríficas de resíduos na região, né, como palha de alguns produtos, inclusive a pesquisa da própria palha do milho ser utilizado como parte dessa biomassa. Então, tem uma economia circular, de novo, potencial para crescer muito grande, né? Então, é o etanol de milho se estruturando e estruturando outras cadeias que giram em torno dele. Ótimo, ótimo. E com essa instalação da indústria, né, olhando para a parte regional, a gente nota, né, que transformou a comercialização do milho, né? Agora, o milho deixa de ser um problema. Me lembro quando eu trabalhava dentro da fazenda, milho em determinado período era problema, porque não tinha comprador. E agora, com a instalação da indústria, né, você tem mais um player ali importante que tem um consumo diário, né? Como que isso beneficiou em vantagem de comercialização para os produtores da região? Rafael, eu chego a brincar lá para os nossos produtores que só o fato de ter opção de venda para o etanol de milho, do milho para as indústrias de etanol, mudou a forma de precificar milho na região. Por muito tempo, o produtor tinha uma única saída, que era mandar para os portos para exportação, e aí chegávamos até aqueles absurdos que para mandar uma saca para o porto no litoral, custavam 2 em termos de logística. Hoje, e eu posso falar isso nos últimos 3 anos com certeza, o principal balizador de preço no Mato Grosso tem sido as indústrias que consomem milho, né? Então, de uma maneira geral, isso tem balizado de forma construtiva o preço para o produtor. E volto a dizer, isso pensando só no milho. Amanhã a gente tem a questão do potencial de estar fomentando a pecuária. Se alguns produtores que estão próximos às indústrias de etanol de milho estão vendo essa possibilidade com o fornecimento do DDG, e também estarem se integrando em outras atividades como o reflorestamento. Então, as possibilidades são diversas e isso se deve graças ao etanol que se instalou muito forte no estado do Mato Grosso. Hoje é o principal estado produtor de etanol de milho, mas a gente já tem esse movimento acontecendo no Mato Grosso do Sul, Goiás, algumas plantas que foram anunciadas para o sul do país, ou seja, é um movimento que começa forte nos grandes centros produtores, mas que tende a se espalhar pelo país. Certo. Legal, o produtor acaba se beneficiando, não somente os sócios, né, da indústria, mas toda a cadeia produtiva do milho acaba se beneficiando por causa desse fortalecimento do consumo. E a hora que você fala de subprodutos, né, que entra muito o DDG. O DDG, vocês veem uma expansão cada vez maior para o consumo animal dentro do nosso estado? Sem dúvida, Herbert. Hoje ele ainda basicamente está sendo utilizado e com bastante sucesso no gado de corte, mas tem um mercado ainda a ser desenvolvido para gado leiteiro e para outras utilizações, aves, suínos, e mesmo alguns nichos. E mesmo ainda pensando no grande consumidor do estado, que é o rebanho de corte, ainda é relativamente novo, né? Então, o feedback que a gente tem tido dos clientes que adotaram o DDGS na dieta do seu gado tem sido muito positivo. Então, sem dúvida, ele vem para ficar como uma alternativa nutricional de bastante sucesso.
E a gente até está tendo uma experiência aqui surpreendente no Brasil, que a forma de trabalhar com DDG aqui está trazendo resultados em termos de conversão melhores do que vieram com as referências que já são tradicionais nos Estados Unidos. Dentro dos subprodutos, Marco, que existem ainda da extração do etanol, do milho, o que ainda pode considerar que tem ainda que explorar dentro da indústria? Então, a gente tem o etanol de milho, que só ali nós estamos falando de 2 produtos, né? O etanol hidratado, que vai direto no abastecimento do carro, e o anidro, que é feito para as misturas com gasolina. Nós temos o farelo, e aí não é um padrão único, cada empresa tem, então, um tipo ou uma característica no seu DDGS, o que isso também pode propiciar aí determinadas aplicações para determinado tipo de DDG. No processo industrial, nós também temos a possibilidade da extração do óleo de milho, né? Que é um outro produto relevante na receita do negócio da planta de etanol de milho. Então, esses são os carros-chefes, mas eu volto a lembrar que tudo isso numa base de produção muito sustentável. Isso que é bacana a gente ver o que está acontecendo na vinda aqui do etanol de milho na implantação. Nós já trouxemos uma tecnologia que foi testada, estava amadurecida, e estamos fazendo a tropicalização dessa tecnologia, adaptando ela para as condições brasileiras com muito sucesso. Eu até acho que até é importante, né? Quem já conhece a indústria sabe um pouco, mas assim, conta um pouco como que funciona, como que o milho vira etanol. Bacana. Eu vou fazer um comparativo com a cana, né? A cana de açúcar, a gente sabe que se você moer cana, você tem ali o caldo e ali já tem açúcar, né? Então, numa usina de cana de açúcar, esse caldo é extraído, né, com muito açúcar. Esse açúcar é destinado, se ele vai para cristalização e se transformar em açúcar, ou se ele vai ser fermentado, onde ele entra numa dorna, colocam ali algumas leveduras, alguns fermentos, que come esse açúcar e transforma isso em álcool. Então, é um processo do açúcar da cana direto para a conversão em álcool. No etanol de milho, é um pouco mais complexo, né? O milho tem amido. Esse amido ele é submetido a algumas enzimas depois de moído, e essas enzimas quebram a molécula do amido, transformando num açúcar. E aí esse açúcar é que vai receber, então, através da fermentação, um processo de conversão em etanol. E ele é muito clássico, né? Porque diferente da cana-de-açúcar, que você pode fazer a decisão de quanto você vai fazer açúcar ou etanol, vou dar um exemplo. No etanol de milho, 1 tonelada de milho gera mais ou menos 430, 440 litros de etanol, 300 quilos de farelo, 20 quilos de óleo, e o resto é água e gás carbônico do processo. E toda vez que você moer, esse é o resultado, né? Então é um resultado muito previsível, de uma tecnologia já muito consolidada, né? Que permite, entre outras coisas, esse é um grande diferencial do etanol de milho para o etanol de cana. Enquanto a cana tem um ciclo de safra e entre safra muito bem marcado, normalmente ela opera durante 8 meses, 9 meses do ano, uma usina de cana-de-açúcar, e fica 4 meses parado por questões climáticas, né, para a colheita de cana. O etanol de milho é uma atividade ininterrupta. Nós dizemos que são 12 meses do ano produzindo e ofertando etanol, o que contribui muito para ajudar no efeito, quebrar um pouco do efeito da entre-safra da cana-de-açúcar, que traz seus impactos em termos de oferta, e o etanol de milho tem essa vantagem, uma atividade de ano todo. Bacana. E existe uma curiosidade, né? Poxa, a gente tem a indústria de etanol aqui na porta. Esse etanol fica no Mato Grosso, fica na região, vai para São Paulo? Como que é o fluxo desse etanol para chegar, vamos dizer, na bomba? Perfeito. Eu diria que hoje, pelo tamanho que já atingiu a indústria de etanol de milho, Rafael, aqui no Mato Grosso, mais da metade do que é produzido, ele vai para outros estados, né? Então, faz sentido porque no Mato Grosso você tem a grande concentração do milho, da matéria-prima,
Então, a produção acontece próximo da matéria-prima, e aí, em vez de se transportar o produto na forma de milho, né, você já tem uma conversão e transporta só o etanol. Isso é um modelo muito natural e parecido com o que acontece nos Estados Unidos. As indústrias de etanol de milho estão concentradas lá no cinturão do milho, né, na região central do país, e de lá eles abastecem todo um país. Aqui está caminhando na mesma direção, né? Ou seja, o Mato Grosso hoje já exporta etanol para outros estados, e nós estamos, como eu disse antes, começando a ter já produções em outros estados, principalmente do Centro-Oeste. Então, a gente vê que o crescimento vai se dar no Brasil de uma maneira como um todo, mas principalmente nas grandes regiões produtoras de milho. Certo. Bacana. E aí, a gente estava conversando sobre a capacidade de produção do Mato Grosso hoje, né? Uma crescente aí nos últimos 5 anos aí, bastante indústrias. Hoje, atualmente, no Mato Grosso, você tem mais ou menos assim quantas indústrias existem no estado do Mato Grosso ativa? No Brasil, nós temos cerca de 20 indústrias de etanol de milho, só que aí você tem tipos de indústrias diferentes. Tem aquelas indústrias que são como a LD Bioenergia, uma indústria 100% dedicada só à produção de etanol de milho. Em alguns estados tem indústrias que geram indústrias de cana-de-açúcar e associaram a produção do etanol de milho, mas as empresas que mais produzem são como a LD, elas são focadas. E dentro do estado do Mato Grosso nós temos 11 indústrias, é o principal estado produtor, ele corresponde a hoje próximo a 85%, dependendo do ano, de todo o etanol de milho produzido no país. E a gente vai ver ainda o estado se desenvolver e crescer essa produção, né? Como eu disse antes, quando você soma toda a produção nacional de etanol de milho, nós devemos atingir agora em 2023, 2024, ano safra, 6 milhões de litros de etanol de milho, 6 milhões de metros cúbicos, seriam 6 bilhões de litros, já correspondendo a 20% do total de etanol produzido no país. Bacana. E olhando para as vantagens, né? Já que ele é uma matriz energética, né? Quais as vantagens do combustível etanol, olhando para a sociedade, né? E pensando também na sustentabilidade? São enormes, e eu acho até que já se incorporaram boa parte desses benefícios no Brasil, né? Eu tenho experiência de, por exemplo, há 20 anos, se você fosse a São Paulo, uma grande capital, né? Em alguns períodos do ano você tinha um ambiente de poluição no ar muito clara, né? Hoje você vai a São Paulo, você vê então céu azul, e boa parte disso se deve ao etanol já corresponder mais de quase 50% de todo o combustível que rodam nos carros de passeio, né? Então é indiscutível os benefícios que o etanol traz na substituição do combustível derivado de petróleo, né, para um combustível que ele é produzido numa base sustentável, e ele contribui muito na redução dos gases que afetam a camada do efeito estufa, e isso é muito perceptível, como eu disse para você, no dia a dia das pessoas. Eu acho até que essas virtudes são pouco conscientes por parte de alguns consumidores a sempre estar optando por um produto, então, mais sustentável, que no caso é o etanol. No Brasil, nós temos essa opção de parar o carro e tomar uma decisão consciente de estar abastecendo com combustível que é verde, né, que contribui com o meio ambiente, ou seja, que está contribuindo para um futuro melhor, né, para nós e para as nossas gerações futuras. Marco, e dentro dessa sustentabilidade, os veículos, basicamente automóveis e motos já entraram no Flex, e na aviação? A gente vê algumas pesquisas, algum desenvolvimento de combustível de etanol entrando na aviação, isso vai pegar? Herbert, você tocou num ponto que abriu-se talvez vai ser um novo divisor de água, a demanda que começa a surgir para também fazendo essa substituição do combustível fóssil na aviação por um combustível sustentável. O etanol vai ser um dos principais agentes dessa transição.
E esse mercado de aviação, eu não sei se todo mundo tem ideia, mas ele é tão relevante em termos de consumo de combustível como é o mercado de carro de passeio, né? Isso cria um futuro, uma demanda para biocombustível que hoje a gente até se assusta quando pega os primeiros números, né? A gente participou de algumas pesquisas e tem acesso que claramente colocam uma demanda que demandaria no mundo, está dobrando toda a produção de etanol que nós temos hoje, para que pudéssemos estar atendendo essa nova demanda que está chegando para o combustível de avião, que a gente vai ouvir falar muito em SAF, que é a sigla em inglês para combustível sustentável para aviação, e o etanol vai ser uma das principais vedetes desse processo. Ótimo. E olhando agora em capacidade de produção, você comentou que os Estados Unidos hoje é o país maior produtor, né? E já está à frente um pouco em tecnologia para a produção de etanol pelo milho. Você acredita que o Brasil, o estado do Mato Grosso aí, possa alcançar essa capacidade produtiva dos Estados Unidos para os próximos anos? E como que você vê essa crescente? Rafael, lá nos Estados Unidos, de fato, eles são principal produtores e são o maior produtor mundial de milho, mas eles têm uma matriz bem definida, né? É um país muito organizado, muito maduro, que definiu quanto do milho pode ser destinado a combustível. E isso cria um limite para imaginar os Estados Unidos estar crescendo muito na oferta de etanol, tanto para atender a demandas futuras para carros, como principalmente para essa nova oportunidade que é o combustível sustentável de aviação. Aí vamos olhar o Brasil. O Brasil tem uma possibilidade de crescer na produção de milho, que ela é concreta, né? Nós sabemos disso, que o Brasil hoje é o país que detém a melhor eficiência produtiva da soja, mas evoluiu muito também na produção agrícola de milho, sem crescer em área, mas crescendo muito em produtividade. E a gente ouve falar sempre das projeções que o Brasil ainda vai crescer muito na produção de cereais. E é daí que vem a nossa crença, a nossa confiança que o Brasil vai ser fundamental para ser um agente de aumento de oferta, tanto nacional quanto mundial, de etanol, para poder atender os programas aí. Porque você pega diversos países, né? Muita gente questiona, mas o etanol na Europa desenvolveu-se pouco, lá a tendência é pelo carro elétrico, né? Mas nós temos que considerar que são países que têm uma limitação grande da sua área de produção agrícola, que acabam destinando o máximo que podem, e dependendo de países como países da Escandinávia, estão muito limitados, né? Então, para esses países, a opção de ter um combustível sustentável como etanol só vão acontecer se eles importarem de alguém. E a gente acredita que o Brasil vai continuar sendo e será talvez o exportador mais importante aí num horizonte muito próximo, nos próximos 5 anos. Ótimo. Até porque a tecnologia, cada vez mais, ela acelera esse processo, né? E por falar de indústria, isso traz benefícios, né? Cada vez mais vocês vão melhorando também a performance, né? De transformar o milho em etanol, isso traz mais vantagem. E agora trazendo pro lado da LD, como que vocês têm um planejamento, a visão de vocês para os próximos anos, se posicionando diante dessa crescente de produção de etanol, sabendo que futuramente pode ter essa migração de combustíveis fósseis para algum combustível mais sustentável? Como que vocês já estão se preparando para aproveitar esse mercado? Bom, nós continuamos estimulados com essa visão de futuro e também com, no presente, a experiência que a gente soma de 3 anos, que conferiu uma experiência, mostrou para os nossos acionistas e para o mercado a capacidade, então, de um grupo de produtores estar se inserindo na industrialização com sucesso. Nós temos planos de crescimento, né? Crescimento em termos de aumento da capacidade produtiva, pensando em ampliar a nossa oferta do produto, sendo compatível com essa tendência de crescimento do consumo, tanto local quanto nacional e mundial. Temos sido, até eu confesso para você, benchmark, diversos outros grupos de produtores nos procuram
para entender um pouco desse case de sucesso que foi a LD até agora, convergindo então de um grupo de produtores para produtores industriais, como nós estamos hoje. Nós estamos muito estimulados. É claro que o mercado de combustível é um mercado altamente regulamentado, então as decisões de governo vão continuar sendo decisivas para definir o ritmo desse crescimento da produção, né? Mas quando a gente olha a demanda que se desenha, nós falamos de demanda para carburante, veículos, falamos de demanda para o combustível de aviação. Há um outro mercado também, que são os combustíveis de navegação, que é um mercado que ainda está se mapeando, como é que ele vai poder passar pelo processo de transição sustentável. Então, tem muitas possibilidades pela frente. Quando você fala de possibilidade de tecnologia, a gente vai chegar no momento em que 1 tonelada de milho vai aumentar a quantidade de etanol que vai sair do outro lado por causa do incremento de tecnologia também? Então, hoje os nossos técnicos dizem que todo o amido que a gente tem no milho, nós estamos conseguindo um altíssimo grau de aproveitamento, né? De conversão do milho, do amido em açúcar e de açúcar em etanol. Nos parece que para que a gente possa ter uma capacidade de conversão tonelada de milho por mais etanol, nós vamos ter que estar desenvolvendo variedades de milho que tenham mais amido. Então, essa é uma pesquisa que já acontece lá fora e é uma tendência que se comecem a buscar, então, híbridos de milho que, primeiro, tem que ter bom desempenho agronômico no campo e que possam trazer embarcado um volume maior de amido. No sucesso dessa pesquisa, a gente pode ter uma capacidade de conversão maior. Daqui a pouco a gente vai ter um milho de etanol, né? Esse híbrido, ele produz mais etanol e provavelmente terá Possivelmente, pode ser uma especialização, por que não? Bacana, melhoramento genético, né, das variedades, já tem o milho para fazer silagem, agora futuramente o milho para produção de etanol, que possivelmente pode ter até a bonificação, né? E os produtores ficar felizes. Eu acho que a tecnologia no campo tem se mostrado realmente como um conhecimento que dá resultado. O produtor hoje já embarcou nessa tecnologia, né? A gente sabe que aqui, principalmente no Mato Grosso, tem-se altos desempenhos produtivos, né? Que era inimaginável há 15, 10 anos, e boa parte disso por conta da tecnologia embarcada na agricultura. Com certeza. Eu acho que esse é um processo que a gente vai continuar vendo crescimento. Em Mato Grosso, né, é uma região que a gente tem 2 safras, né, com tranquilidade, diferente dos Estados Unidos, a hora que a gente compara. E eu também acredito que quando trazendo essa margem de lucro melhorando, vai vir até a 3ª safra, né, quando a gente fala de pivô, na instalação de outros manejos dentro da propriedade que vão fornecer, principalmente milho aí para a indústria. Bom, Marco, caminhando aqui pro final, queria aí que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, referente ao mercado de etanol, uma visão para os próximos 10, 20 anos aí, e também essa forma de trabalho que vocês fazem aí na LD, que como você comentou, está sendo um benchmark e um case aí que todos estão buscando observar para aprender com vocês. Bacana, Rafael. Bom, eu posso dizer, acho que primeiro uma mensagem para os produtores, que eles têm realmente hoje o benefício de ter uma indústria que se desenvolveu muito rápido e é uma opção muito consistente, né, que dá sustentabilidade para que continue crescendo a produção de etanol no Mato Grosso e no Brasil. É importante dizer também que o etanol produzido no Brasil ele é considerado como mais eficiente do que o etanol americano, justamente porque o nosso etanol é de 2ª safra, né? Então, tem um potencial fantástico para que os produtores continuem tendo bons resultados com milho e boa parte disso devido ao etanol. Eu diria que o etanol nós temos tido uma história de sucesso em muitos campos, na parte tecnológica, desenvolvimento, velocidade do crescimento dessa indústria, mas a gente precisa talvez melhorar um pouco mais na comunicação. Pela atual competitividade financeira do etanol na bomba mesmo, perante a gasolina, e por todos os benefícios embarcados no etanol ambiental, de desenvolvimento regional, eu acho que ainda
o consumidor final precisava estar mais conectado e entendendo esses benefícios para fazer opção por etanol, né? O etanol, quando a gente junta de diversos aspectos sociais, ecológicos e até econômicos, é um produto que, de largada, merece toda a atenção e toda a preferência do consumidor. E para continuar sustentando o desenvolvimento o mais rápido possível dessa indústria. Então, nós na LD estamos muito estimulados pela experiência da planta existente, estamos olhando qual vai ser o nosso desenvolvimento, mas passa por, como eu disse, crescer na capacidade e de fomentar principalmente um crescimento sustentável, né? Sempre dando valor para essa economia circular que envolve os produtores, envolve a mão de obra local, envolve ser uma opção, então, de geração de receita para o município, para o estado e para o Brasil, e tudo isso numa base sustentável, né? Isso que é a magia do biocombustível. Ótimo. Ô Marco, e como que os nossos ouvintes podem acompanhar o trabalho da LD, o seu trabalho, o trabalho de toda a equipe, né? Vocês têm site, redes sociais, como que pode acompanhar a LD? Temos o nosso site, LD Bioenergia. Nós temos uma atividade social muito ativa na região, então, por favor, entre em contato com esse nosso site, com a mídia social, onde ali está registrado boa parte das nossas ações e um pouco do registro dessa história que a gente está contando aqui rapidamente. Ótimo. E caso produtores e gestores queiram conhecer a LD, está aberto a visitante? Sempre. Ótimo, ótimo. Vai ser um prazer receber produtores. Nós somos uma empresa de produtores, né, regionais. Temos isso no nosso DNA muito forte. Bom, Marco, quero agradecer você por compartilhar conosco um pouco, né, desse mercado de etanol do milho, um pouco da experiência e conhecimento dessa bagagem que você adquiriu ao longo desses anos. Agradecer também o Herbert por estar aqui conosco, ajudando, contribuindo, né, com esse tema. Bom, e você que é nosso ouvinte também, agradeço por estar nos ouvindo ou assistindo e convido você a compartilhar esse tema, esse episódio aí, compartilhando para que essas informações cheguem a várias pessoas. E também já convido você mais uma vez a seguir a nossa página no Instagram e também seguir a gente no YouTube e no Spotify para sempre receber as informações e o conhecimento que a gente sempre está agregando. E agradeço mais uma vez, até a próxima, obrigado.